Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 7 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá... Vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Get ready! Get! Venga! Ahí vaya! Todo mundo! Let me see you jump! Time, domingão, não temos rodada de Euro nem Copa América. Em contrapartida, estamos carregados de jogos aqui do Brasileirão. E eu separei todas as partidas do Brasileirão para vocês. Também tem Noruega, tem Singapura, enfim, eu separei aqui o filé com fritas para vocês. Se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo para vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, bora lá, primeira análise, 7 da matina, Singapura, sinônimo de gols. Lion City versus Tanjong Pagar. Tem que pagar, vamos lá. Time, o que eu vou trabalhar aqui? Mercado de gols, tá? O Lion City extremamente over gols, muitos gols em suas partidas. O Tanjong fora também, gol pra tudo que é lado. E olha o histórico. 4-1, 3-2, 3-1, 7-0, 6-1. É gol pra tudo que é lado. Aqui eu vou utilizar aquela entrada que muitas casas disponibilizam. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Pré-live, dá pra pensar nessa alternativa. Quem estiver operando ao vivo às 7 da manhã, se o primeiro tempo iniciar em alta intensidade, e geralmente ele começa dessa forma, tenta pegar over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo, com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? 9h30 da manhã, Noruega. Noruega é um bom campeonato para gols, tá? Eu tenho aqui Bodø/Glimt versus Brann. Time, é jogo do primeiro contra o segundo colocado. O que eu pude perceber aqui? Vamos lá. Na verdade, a gente já conhece o Bodø/Glimt de longa data e o Brann também é uma maquininha de gols, né? Duas equipes que geralmente fazem jogos com muitos gols e se liga no histórico. 2-2, 2-2, 4-1, 5-0, 2-1. Aqui é jogo para mais de 1 gol e meio, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Quem entrar em mais de 1 gol e meio, por exemplo, pega essa odd e monta numa duplinha. Ambas marcam, praticamente já dá uma entrada simples e o mais de 2 gols e meio também, se eu não me engano, tá pagando uma odd de 1,50. Vamos dar uma olhadinha. Mais de 2 gols e meio, ó, odd de 1,50. Eu particularmente acho mais seguro, para quem for buscar o mais de 2 gols e meio, utilizar aquela entrada, né? Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, porque aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Fechou? Mais de 1 gol e meio a odd é baixa, 1,16, mas dá para complementar no bilhetinho. Fechado? E bora lá, 11 da manhã, Campeonato Brasileiro Série B, Curitiba versus Paysandu. Time, eu tenho Curitiba na 8ª colocação e o Paysandu é o 15º colocado. Vamos lá. O Curitiba, jogando em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. É um time que tem muita regularidade jogando em casa. O Paysandu fora, perdeu uma, ganhou 3, empatou outra. Tem uma boa campanha, jogando fora pelo menos das 5 últimas partidas. Mas assim, no histórico, o Curitiba tem ampla vantagem. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, todas elas para o Curitiba. O Curitiba joga em casa, vem melhor na tabela de classificação e no histórico geralmente se dá melhor. A odd do Curitiba para uma vitória simples é de 1,82, 1,84. Time, aqui é Série B a gente tem que se proteger, tá? Curitiba, empate anula, pega essa odd e monta numa duplinha. Para mercado de cartões, pelo menos um cartão para cada equipe. Time, deixa eu trazer aqui tabela de probabilidades que eu acho que pode ajudar vocês, tá? Vamos lá. Mais de 1 gol e meio, 65%. Menos de 3 gols e meio, 85%. Geralmente, Série B são jogos para menos de 3 gols e meio, tá legal? Escanteios, Curitiba 6,4, Paysandu média de 5.
as duas equipes produzem boas médias de cantos, tá? Ó, se liga, um escanteio de 0 a 10 minutos, 80% pro lado do Curitiba, 90% pro lado do Paysandu. Uma entrada interessante aqui, tá? Um escanteio de 0 a 10 minutos. Cartões eu já passei para vocês. Curitiba 2.2, Paysandu 2.6, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, 11h30 da manhã na Suécia, Malmo safadão contra o Halmstad. Time, é o seguinte, o Malmo vem na primeira colocação fazendo uma baita campanha, pega aqui o 7º colocado. Se a gente puxa a race do Malmo em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, não perdeu nenhuma. Mercado de gols mais de 1,5 gol, vem forte. O Halmstad jogando como visitante, perdeu 4, empatou 1, não venceu nenhuma. Mercado de gols mais de 1,5 gol também muito forte. Time, o negócio é o seguinte, o Malmo em casa é favorito? Sem dúvida alguma sim. Qual que é o problema aqui? Uma odd baixa, tá? 1.18. Talvez para complementar o seu bilhete. Agora, se você quiser tentar trabalhar uma odd maior, vou deixar duas alternativas. A primeira, handicap asiático -1 para o Malmo. Aí se o Malmo vencer por 1 gol de diferença, você já tem o reembolso. O Malmo vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação. Se der empate ou Halmstad vencer, aí a gente tomou um red. E também, se você estiver operando ao vivo às 11h30 da manhã, se o Malmo começar o primeiro tempo muito forte, dá pra gente tentar trabalhar aqui a vitória do Malmo já no primeiro tempo. Vitória esta HT. E aí a gente consegue uma odd mais valorizada. E seguindo essa mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. A equipe do Malmo é uma equipe que produz muitos escanteios. Joga muito pra frente, se o gol não sai, saem os escanteios. Então aqui, ó, dá pra gente pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos, tem grandes chances de acontecer, e se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda está 0 a 0, ou vai que o Malmo tá perdendo, aí é canto asiático, canto limite. Fechou? Bora lá, meio-dia na Noruega, Molde versus Lillestrøm. Time, mais uma vez, eu vou trabalhar aqui na Noruega em mercado de gols, tá? O Molde vem numa tocada extremamente over, o Lillestrøm fora também uma equipe over gols, ambas marcam vem muito forte para as duas equipes e o histórico só reforça o estudo. 4 a 0, 2 a 1, 3 a 3, 2 a 0, 2 a 1. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,15 para complementar o bilhete. Dá pra gente pensar aqui também em mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Gosto dessa entrada, tá legal? E no primeiro tempo, se essa partida iniciar em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 12h30, chegando na Finlândia, jogo do KuPS contra Ginistan. Time, é jogo do segundo contra o 9º colocado. Puxando o race, o KuPS em casa dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu 1. Mercado de gols mais de 1,5 gol e ambas marcam, vem forte. O time visitante dos 5 últimos jogos fora, empatou 3, perdeu 2. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol, bateu aqui em 3 dos 5 últimos jogos. E no histórico, uma partida em 2021, 5 a 0 para o KuPS. O que dá pra gente trabalhar aqui? Vamos lá. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,24, de repente para uma dupla, é interessante. E o KuPS em casa é favorito. Eu só não gosto dessa odd de 1,45. Então aqui eu vou deixar duas sugestões, tá? A primeira é mais conservadora. Por exemplo, para o KuPS vencer um dos tempos, uma das partes. O KuPS vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd e monta numa dupla. Ao vivo, o KuPS melhor na partida e uma odd de 1,60 para cima, aí eu até penso na vitória do KuPS. Fechado? Bora lá, ainda na Finlândia, 12h30, eu separei outra partida muito boa para mercado de gols, tá? Mariehamn versus Raka. Time, vamos lá, o time da casa, dos últimos 5 jogos, 2 a 1, 3 a 1, aí a gente tem um 0 a 0 que sai um pouquinho, 1 a 1, 3 a 1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam, muito forte. O time visitante do Raka, 2 a 1, 2 a 1, 5 a 1, 1 a 0 que sai da tendência, 3 a 1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam, também muito forte. Histórico do confronto, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 0, 3 a 0, 2 a 2. O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,30. Pega essa odd para montar uma duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,75.
Fechou? Time aí, bora lá. 16 horas, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro versus Corinthians. Eu tenho o Cruzeiro na 8ª colocação e o Corinthians dentro de zona de rebaixamento, 17ª colocação. Aliás, que doideira que foi esse jogo do Corinthians, né? Tomou um empate no finalzinho e ainda tinha os acréscimos. O Corinthians bate o escanteio, o goleiro rebate, sobra a bola e o Corinthians vence por 3-2. Jogaço cheio de emoções, tá? Mas o Corinthians ainda em situação bem delicada dentro do Campeonato Brasileiro. 14 jogos, só venceu 2 partidas, tá? E vai pegar uma pedreira lá em Minas Gerais. Vamos lá. O Cruzeiro em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. O Cruzeiro com muita consistência e uma baita tendência de vitórias. Percebam que o Cruzeiro jogando em casa, dos 10 últimos jogos, marcou gols em todas as partidas. É um time que é difícil de passar em branco jogando em casa, tá legal? Então aqui eu já vejo 2 possíveis entradas. Vamos a elas. A gente pode trabalhar com um gol do Cruzeiro na partida, e aí tanto faz o placar e o resultado. Se o Cruzeiro fizer um gol, já deu certo. Tá pagando uma odd de 1,25. Pega essa odd, monta numa dupla. A gente viu também que o Cruzeiro vem muito forte em casa e pega um Corinthians que, jogando como visitante, perdeu 3, empatou 2 dos 5 últimos jogos. A odd para uma vitória do Cruzeiro é de 1,85. Então dá pra gente pensar aqui em Cruzeiro empate anula. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? Bora lá, time aí. Deixa eu trazer escanteios e cartões pra vocês, tá? Cruzeiro, média de 6,1 escanteios por partida e o Corinthians 5,2. Boas médias, tá? Dá pra gente pensar aqui também, ó, um escanteio de 0 a 10 minutos. O Cruzeiro tem 80% de probabilidade para sair esse canto e o Corinthians também 80%. Um escanteio de 0 a 10 minutos pode ser interessante. Cartões, Cruzeiro 2,2, Corinthians 1,9, pelo menos um cartão para cada equipe. Bora lá, 16 horas, Fortaleza versus Fluminense. Time, aqui é uma análise bem parecida com Cruzeiro e Corinthians, vocês vão ver por quê. Vamos lá. Tabela de classificação, o Fortaleza na 9ª colocação e o Fluminense é o último colocado do Brasileirão. 14 jogos, somente uma vitória, tá legal? Se a gente puxa a Race, o Fortaleza em casa tem muita tendência de vitórias e também muita regularidade. São 3 empates e 7 vitórias, nenhuma derrota. Dos 10 últimos jogos do Fortaleza em casa, em 9 ele marcou gols, tá legal? E pega um Fluminense que jogando fora, perdeu 4, só ganhou uma. Time, aqui não tem muito o que inventar, pelo menos em pré-live, tá certo? O que eu vou buscar? Mercado de resultados. A odd do Fortaleza para uma vitória é de 1,80. Entrada mais conservadora, Fortaleza, empate anula, pega essa odd, monta numa duplinha. Dos 10 últimos jogos, o Fortaleza marcou gols em 9. Então, um gol do Fortaleza na partida pode ser interessante. A odd é baixa, 1,18, mas dá para complementar no bilhetinho. Over meio gol, Fortaleza. Fechou? E bora lá, vamos falar um pouquinho agora de escanteios. Fortaleza, média de 5,8, o Fluminense 3,5. Time, o Fortaleza joga em casa, acredito que tenha mais posse de bola e faça mais pressão, principalmente no começo da partida. Race 3 cantos a favor do Fortaleza. O Fortaleza fazendo 3 escanteios, primeiro que o Fluminense. Qual que é o risco dessa entrada? Começo do jogo, o Fortaleza vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão cai. Cartões, Fortaleza 1,8, Fluminense 2,6, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, 16 horas, Juventude versus Grêmio. Time, eu tenho Juventude na 13ª colocação. O Juventude vem fazendo boas partidas, tá? Pelo menos as que eu venho assistindo. O Grêmio na 18ª colocação, dentro de zona de rebaixamento. E percebam, ó, que o Grêmio tem 12 jogos, o Juventude 13, ou seja, é só um jogo a menos que o Grêmio tem a menos aí se comparado ao Juventude. Mesmo que vença, pula para 14 e continuaria atrás do Juventude. Puxando o Race, o Juventude em casa ganhou 3, empatou 2 e o Grêmio fora perdeu 2, empatou 2, só venceu uma partida. Time, o que eu vejo aqui? A odd do Juventude é uma odd de 2,60. O Juventude em casa
vem com muita regularidade e, como eu falei, fazendo bons jogos. Aqui eu vou buscar uma dupla hipótese a favor do Juventude. O Juventude em casa só não pode perder, tá legal? Falando de gols, o Juventude, quando joga em seu estádio, em sua casa, também é um time que geralmente balança as redes. Dá pra gente pensar aqui em um golzinho do Juventude na partida. Tá pagando uma odd de 1,33. Pega essa odd, monta numa duplinha. Se o Juventude fizer um gol, já deu certo. E bora lá falando um pouquinho de escanteios, que são os cantos. Juventude 5.3 de média, Grêmio 4.9 e cartões. Cartões eu gosto, hein? Juventude 2.8, boa média, e o Grêmio média de 3. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Time, vamos falar um pouquinho de mercado de jogadores para essa partida entre Juventude e Grêmio. Pelo lado do Juventude, um chute no gol do Gilberto tá pagando uma odd de 1,50. O Gilberto é aquele centroavante que, se a bola sobra, ele emenda no gol, tá legal? Então, um chute no gol, odd de 1,50, eu gosto. Time aí, pelo lado do Grêmio, eu quero trabalhar com uma finalização do Vila Sante, tá? Ele voltou da seleção paraguaia, até porque a seleção paraguaia foi eliminada, então uma finalização para ele pode ser muito interessante. Lembrando, agora é finalização, não é chute a gol. No grupo gratuito, a gente já enviou essa entrada. É o que eu falo, a odd pode cair. Quem chega antes, bebe a água limpa. Vou deixar o link do grupo gratuito na descrição. Se você ainda não participa, chega junto. É de graça, tá bom, galera? Vamos lá. Então, uma finalização Vila Sante e também uma finalização para o João Pedro, lateral. João Pedro Maturano, uma finalização. Fechou? E bora lá, 18 horas, ainda no Campeonato Brasileiro Internacional, o Colorado enfrentando o Vasco, o gigante da colina. O Inter vem na 10ª colocação, pega o Vasco na 14ª posição. Time, dando uma olhadinha na Race, o Inter em casa oscila, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate, e mercado de gols, a tendência aqui é para menos de 3 gols e meio, tá? O Vasco, como visitante, vem mal, 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio também é tendência. O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Vamos lá. Para mercado de resultados, a odd para o Inter vencer a partida é de 1,60. Aqui eu vou mais conservador. Inter empate anula. Pega essa odd, monta numa duplinha. Para mercado de gols, eu vou trabalhar num cenário para menos de 3 gols e meio. Odd de 1,29 e complementa no bilhete. E bora lá, tabela de probabilidades. A gente falou aqui de menos de 3 gols e meio, under 3,5, 90%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, é apenas 65% a probabilidade, tá legal? Escanteios, Inter 6.6, Vasco 4.5. Cartões, Inter 1.9, Vasco 2.5, pelo menos um cartão para cada equipe. Time, falando um pouquinho de mercado de jogadores, deixa eu aproveitar para passar uma informação importante, tá? Ó, o Payet parece que não joga e o Piton também tá fora, tá? Desfalques importantes para a equipe do Vasco. Vamos lá. Com relação ao mercado de jogadores, as odds para o Internacional estão muito baixas. Eu até fui dar uma olhadinha, de repente num chute no gol do Alan Patrick ou finalização. Mas para vocês terem ideia, um chute no gol do Alan Patrick, odd de 1,36. É uma odd muito baixa, tá? Talvez aqui um chute no gol do Verratti seja interessante, odd de 1,55, ou também mais de 1,5 a finalização, e aí você complementa essa odd em outro bilhete. Fechado? Bora lá, 18h30, jogo dos Atléticos, Goianiense versus Paranaense. Time, é o seguinte, tabela de classificação, o Furacão na 6ª posição, pega o Goianiense, que é vice-lanterna. 14 jogos, só venceu 2 partidas. É uma equipe que praticamente não ganha, tá legal? Puxando o Race, o Goianiense em casa, dos 5 últimos jogos, só venceu 1 partida e foi pela Copa do Brasil, ganhou do Brusque, que é um time de 2ª divisão. Aí perdeu 2, empatou 2. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, vem forte. O Atlético Paranaense jogando fora oscila. Ganhou 2, perdeu 2, empatou outra. O histórico é repleto de gols, tá? O que eu vejo aqui? Vamos lá. A odd do Furacão é uma odd de 3,40 e a odd do Goianiense de 2,30. O mercado dá um favoritismo pro Goianiense. Mas, time,
Dos 14 jogos que fez até o momento, só venceu 2 partidas. Dá pra gente pensar aqui num handicap asiático mais 1 pro Furacão. Mesmo que o Furacão perca por 1 gol de diferença, a gente ainda tem um reembolso. Se o Furacão perder por 2 ou mais gols de diferença, aí a gente toma um red. Agora, se der empate ou o Furacão vencer, é green na operação. Tá pagando uma odd de 1,30, esse handicap asiático mais 1 pro Furacão. E eu gosto dessa alternativa, tá? Para mercado de gols, a gente tem uma tendência aqui para mais de 1,5 gol. Eu gosto dessa odd pré-live, 1,40, uma boa odd para uma dupla. Ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos de jogo, se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, você executa esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. Fechou? E bora lá, tabela de probabilidades para essa partida. Mais de 1,5 gol, 80%, probabilidade alta. Escanteios, Goianiense 4,6, o Furacão média de 6, tá? O Furacão mesmo fora de casa é uma equipe que produz escanteios. Vou deixar 2 dicas aqui, vamos lá. Um canto de 0 a 10 minutos, pode ser interessante, 70% pro lado do Goianiense, 90% pro lado do Furacão. E se chegar no final do primeiro tempo, essa partida tá 0 a 0, ou vai que um dos 2 times está perdendo e está em cima em alta intensidade, aí dá para pensar em canto asiático, canto limite, tá legal? Cartões, Goianiense 2.2, Furacão 2.9. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Time, com relação ao mercado de jogadores, as odds para os jogadores do Atlético Goianiense estão muito baixas, tá? Pelo lado do Furacão, uma finalização para o interminável Fernandinho, que continua jogando aí uma bola redondíssima, tá legal? Tá pagando uma odd de 1,60. Então eu vou tentar pegar uma finalização do Fernandinho na partida. Chutou na direção do gol, foi na lua, já deu certo. Odd de 1,60. Lembrando que na última partida, jogando na Arena da Baixada contra o São Paulo, a gente pegou um green aqui com o Fernandinho também. Fechou? Bora lá, 18h30 no Allianz, Palmeiras versus Bahia. Jogo do 3º contra o 4º colocado. Puxando o race, o Palmeiras em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, vem forte. O Bahia jogando como visitante oscila. 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também vem forte. Time, vamos lá. Mercado de resultados, odd de 1,60, sem inventar. Palmeiras empate anula. Joga em casa, pela race apresentada, tem mais consistência, tá legal? E no comando do Abel jogando no Allianz, é uma equipe muito forte. Palmeiras empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. Quer operar em mercado de gols? Tranquilo, mais de 1,5 gol, odd de 1,28 para uma dupla, eu também gosto. E vamos lá, tabela de probabilidades para essa partida, mais de 1,5 gol, 85%, probabilidade lá em cima. Escanteios, o Palmeiras jogando no Allianz, é uma equipe que produz muitos cantos, tá? 7,7 é a média do Verdão. O Bahia fora, 3,7. Então aqui, time, é o seguinte, se o Palmeiras demorar para fazer esse gol, provavelmente vão sair os escanteios, tá? Então uma race 3 cantos a favor do Palmeiras é interessante. O Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro que o Bahia. Final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu e o Palmeiras está em cima, canto asiático, canto limite. Cartões, Palmeiras 2.1, Bahia 2.1. Pelo menos um cartão para cada equipe. E bora lá, mercado de finalizações. Time, pelo lado do Palmeiras, odds extremamente amassadas, tá? Talvez aqui, ó, um chute no gol do Estevão. Tá jogando demais o moleque, tá legal? Um chute no gol dele pode ser interessante. Pelo lado do Bahia, para finalização, eu gosto do Tassiano, gosto do Everaldo e também gosto do Jean Lucas. Só que aqui o seguinte, para trabalhar com qualquer jogador desses que eu passei para vocês, a gente vai ter que explorar 2 finalizações de cada um. E aí, fora de casa, eu acho que pode ser um pouco arriscado. Tá legal? Bora lá, 18h30, Vitória versus Criciúma. Time, percebam que a gente tem 2 equipes aqui que oscilam bastante, tá? Ó, o Vitória em casa perdeu 3, ganhou 2. E o Criciúma jogando como visitante também perdeu 3, ganhou 2. Ou seja, para mercado de resultados, pré-live, eu tô fora. Agora, mercado de gols eu gosto. O Vitória tem uma tocada over, jogando em sua casa, e o Criciúma como visitante
também vem aí em condições boas para operar em gols. Dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol pré-live, a odd é de 1,40. Uma boa odd para uma dupla, ou leva para o ao vivo, e se esse jogo estiver em alta intensidade, ao vivo você tenta trabalhar com mais de 1,5 gol, com uma odd de 1,60 para cima. Também pode ser interessante. Tabela de probabilidades para mais de 1,5 gol, 85%. Probabilidade interessante. Escanteios, Vitória 4,1, Criciúma 3,2. Cartões, Vitória 2,3, Criciúma 1,5, pelo menos um cartão para cada equipe. E bora lá, 20 e 30, Botafogo versus Atlético Mineiro. Time, o Botafogo é o vice-líder do Brasileirão, pega o Galo na 11ª colocação. E o Galo, ele tomou um atropelo do Flamengo na última partida lá em Minas Gerais, tá legal? O Galo vem meio baleado aí, dos 5 últimos jogos, apenas uma vitória. Vamos lá, puxando o race. O Botafogo em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida. E o Galo, como visitante, perdeu 3, ganhou 2. É um time que oscila, tá legal? O que eu vejo aqui? O Botafogo é o vice-líder, joga em casa e pega um Galo que não vem num bom momento. Odd de 1,95, 2, talvez dupla hipótese Botafogo, Botafogo empate anula. O Botafogo em casa só não pode perder. Uma outra alternativa aqui pra gente é trabalhar um gol a favor do Botafogo. Por quê? Dos 5 últimos jogos, o Botafogo marcou gols em todas as partidas jogando em casa. E a defesa do Galo é uma defesa que sofre gols, tá legal? Então, over meio gol Botafogo pode ser interessante. Tá pagando uma odd de 1,25. E aí, se o Botafogo fizer um gol nessa partida, já deu certo. Pega essa odd, monta na dupla. Fechou? Time, trazendo aqui o número de escanteios, né, que eu sei que ajuda vocês aí de repente para operar em mercado de cantos e cartões, vamos lá. Primeiro escanteios, cantos, Botafogo 5,4 de média, Galo também 5,4. Cartões, Botafogo 2,3, Galo 3,9. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. E assim, né, o Galo fora, ó, ele toma um número alto de cartões. O Botafogo joga em casa, deve pressionar mais. Talvez aqui uma partida para o Galo sofrer mais cartões que o Botafogo. Time, mercado de jogadores, pelo lado do Botafogo, as odds estão completamente amassadas, tá? Odds muito baixas. Pelo lado do Galo, o que dá para trabalhar aqui pré-live é o seguinte: um chute no gol do Hulk ou um chute no gol do Paulinho, tá legal? Aí a gente tem odds aí de 1,50 para cima. Então, pré-live, eu acho que é isso. Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do grupo VIP, preço popular, custo-benefício que cabe no seu bolso, tá? E é um grupo VIP completo. Tem bilhete pré-live, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio é bom pra caramba, finalização de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. E como é que ficou o nosso bilhetinho pro domingão? Jogo do Cruzeiro contra o Corinthians. Eu quero um gol do Cruzeiro. Jogo do Fortaleza contra o Fluminense. Eu quero um gol do Fortaleza. E no confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, um cartão para cada equipe. Se tudo isso acontecer, a gente pega essa odd de 1,59. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Sendo assim, solta bingueta! E bora lá, como é que ficou nosso binguinho? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, bingueta é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Jogo do Bodoglin contra o Bran, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Acontecendo uma coisa ou outra, já deu certo. Jogo do Curitiba contra o Paysandu, dupla hipótese, dupla chance Curitiba. O Curitiba só não pode perder. Jogo entre Molde versus Lillestrøm, jogo para mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Jogo entre Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro empate anula. Fortaleza versus Fluminense, Fortaleza empate anula. Juventude versus Grêmio, um gol do Juventude na partida.
Internacional versus Vasco, Inter, empate anula. Palmeiras versus Bahia, Palmeiras, empate anula. E para fechar, Botafogo do Rio versus Atlético Mineiro, 1 gol do Botafogo na partida. Se tudo isso der certo, odd de 8,40. Time, o vídeo tá acabando. Se esqueceu do like, deixa o like, faz aquele comentário que dessa maneira as energias são aumentadas e os nossos bilhetes têm mais chance de bater. É o que estão falando por aí. Será? Eu acho que é verdade. Então deixa o like e faz o comentário. Não vamos arriscar, tá certo? Time, eu acho que é isso. Um bom domingo, um bom sábado para todo mundo. Já me antecipo aí, desejando uma excelente semana, fim de semana também para todo mundo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.